Para iniciar a discussão, primeiramente vamos começar explicando a visão socioantropológica da surdez, né? Que é aquela visão que vê a surdez não como uma deficiência que precisa ser consertada, mas a olha como uma diferença cultural e linguística. A educação de pessoas surdas no Brasil e no mundo é marcada por preconceitos, lutas, silenciamento e é sinônimo de resistência. Por muito tempo, pessoas surdas foram discriminadas, julgadas de serem incapazes de aprender, de fazer seja lá o que for, e também de serem incapazes de ter um pensamento concreto. Eram excluídas da sociedade. Abre aspas. A visão contraditória da deficiência gerava ambivalência de sentimentos e atitudes, como rejeição, piedade e até superproteção, surgindo ações sociais, religiosas, caricativas para proteger e cuidar, mas também para isolar tais pessoas em hospitais, prisões e abrigos. Fecha aspas. Brasil 2006. A surdez em si, ela era encarada como uma doença, ou seja, algo que precisava de cura e conserto, né? O que aflorou a exclusão escolar desses indivíduos, rejeição da língua de sinais, né, que é a sua língua natural, e foco, né, era focado o ensino deles na fala e na leitura labial. Um marco histórico na questão da exclusão social e dos direitos dos surdos foi o Congresso de Milão, que aconteceu em 1880, onde foi proibido oficialmente o uso da Libras nas escolas de todo o mundo. Ou seja, desta forma, o oralismo ele tornava-se a única forma válida de educação para os surdos, tratando-os como ouvinte, né? Desvalorizando a sua língua oficial, atacando seus laços culturais e apagando as lutas das comunidades surdas, tratando a surdez como um problema biológico e individual de cada surdo, contrariando ao que diz a visão socioantropológica. Ser surdo é sinônimo de resistência, e ao longo dos séculos 20 e 21, a comunidade surda começou a entender isso, de que eles precisavam se organizar, se fortalecer, para poder lutar pelos seus direitos. E foi o que aconteceu, se organizaram em fundações, para defender politicamente os seus direitos, reivindicar uma educação de qualidade e bilíngue. E com essas lutas, né, foi se fomentando na sociedade a quebra da ideia da surdez como deficiência, para entender a surdez como uma diferença linguística e cultural. O marco inicial da educação dos surdos no Brasil foi a fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdez, o INES, em 1857, onde vai se ter uma forte influência na importância da formação com a Libras, a língua brasileira de sinais. Porque haja visto que no Brasil, naquele momento, o oralismo ele era predominante, né? A Libras foi marginalizada e os surdos aprendiam apenas por leitura labial e eram estimulados a desenvolver a sua fala. E esse cenário, ele só veio sofrer mudanças significativas em 2002, com a Lei 10.436, lei essa que foi uma conquista direta das lutas da comunidade surda, onde eles conseguiram o reconhecimento da Libras como a língua natural da comunidade surda e estabeleceram que instituições públicas e empresas teriam o dever de garantir o atendimento em Libras para a comunidade surda. Outro decreto importante é o número 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que considera pessoas surdas aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo através da Libras. E considera-se deficiente auditivo todo aquele que tem perca parcial, total ou bilateral da audição. Considerando o bilinguismo, ele surge no Brasil em 1980 e foi regulamentado somente em 2005 com a Lei 5.626, onde a educação bilíngue foi instalada, visando o aprendizado simultâneo da Libras como L1 e da língua portuguesa como L2, primeira língua e segunda língua. Com isso surgem as classes bilíngues, se tem formação de professores surdos e uma melhor valorização da cultura surda.
Embora sejam leis, né, fomentadas, firmadas no papel, se tem um longo caminho ainda a percorrer para uma plena educação dos surdos no Brasil. Precisa-se desmascarar essa maquiagem de inclusão feita hoje nas escolas, que querem colocar como um movimento de inclusão apenas a garantia da matrícula, né? Garantir que esses alunos sejam matriculados nas instituições e não dão a eles os recursos que eles precisam. Recursos visuais, tecnologias assistivas, acervo de textos de língua portuguesa, não tem intérpretes nas escolas. Então, não é uma inclusão de fato. E para que isso aconteça, para que tenhamos uma inclusão de fato, precisa-se ter luta. Porque as lutas da comunidade surda é de suma importância para que possamos ultrapassar esse cenário, né? A visão socioantropológica, ela vê a surdez hoje como forma de existir no mundo, forma de identidade cultural, expressão linguística própria, e também passa a enxergar a surdez pela visão dos próprios surdos, graças às lutas da comunidade. Então, precisa-se lutar. Concluindo, né? A trajetória de educação dos surdos no Brasil e no mundo é marcada por fases: a marginalização, a resistência, a luta e, por fim, a afirmação cultural pelo seu próprio olhar.